Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Que bom que vocês estão aqui. Pastor Igor, você vê como é que a gente trata bem ele? Eu dei uma semana de férias para ele. Então ele está fora. Acho que ele deve estar lá para Santos, lá para Guarujá. Ele mandou para mim uma foto do Museu do Pelé. Então quero mandar um beijo para você, Pastor Igor, para a Bruninha, para as suas filhas. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu queria ministrar algo que eu tenho ministrado para a igreja essas últimas semanas. Foi a pedido do próprio pastor Igor. E eu quero pegar aqui emprestado a oração que o Bruno fez. Qual é a razão de você estar aqui? De verdade, gente. Por que você chegou até aqui? Como é que alguém te trouxe para esse lugar aqui? Não, porque você é crente. Eu queria perguntar para você, por que você é crente? É só isso? É para ir para o céu? Você é crente? Ser crente, tipo assim, não, vou ficar assim com Deus, que aí Deus vai fazer coisas boas para mim. É isso? Porque se eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça, aí Ele vai olhar para mim e falar assim: vou abençoar esse cara, vou abençoar essa menina aqui. É por isso que você é crente? Que tipo de recompensa você está buscando aqui? De verdade, gente. Se imagina que eu sou ímpio assim, eu não creio. Imagina que eu sou ateu. Imagina que eu tenho assim, minha vida tem uma visão religiosa diferente da tua. Queria que você pensasse agora. Qual é a razão que você vai me dar para eu servir a esse Deus que você serve? Como é que você vai explicar para mim aí? É legal, Jesus é fofinho, é isso que você vai dizer para ele? Por que de verdade, gente? Pensa isso. Por que você é crente? E qual é a leitura que eu faço da sua vida que vai me motivar a ser crente? Tipo assim, minha mãe não é crente. E lá em casa eu levei todo mundo para Jesus. Eu fui o primeiro a me converter. Eu tinha a idade mais jovem do que alguns de vocês aqui. Aí meu irmão se converteu. Ele era um dos caras da renovação carismática católica. A gente morava perto de Cachoeira Paulista ali. O movimento é muito forte nessa área. Aí o meu irmão foi o primeiro a se converter. Minha esposa, ali, Fabíola, foi a primeira a se converter. Depois foi o meu irmão. Depois foi meu pai. Meu pai era ateu, mas ateuzaço. Não era ateu, graças a Deus, não. Para ele, Deus não existia. Era um... Enfim. E assim a minha família foi se convertendo. Só sobrou quem? Minha mãe. Minha mãe até hoje não se converteu. Aí hoje, ela olha para a minha vida, ela fala assim: mas você sempre foi certinho. O teu irmão precisava. Meu irmão, o 03, nós somos 6. Pensa num cara que fumava maconha. Gente, não sei como é que ele ficou louco. Não sei como, porque a maconha faz isso, né? Faz a gente ficar louco. A maconha, eu nunca fumei, mas acabei estudando muito, tratando muita gente. É um irritante do sistema nervoso central. E aí o pessoal pensa: não, a maconha é a droga dos intelectuais. Não é nada. Não é nada. Eles vão perdendo aquilo que a gente chama de cognição. Meu irmão se converteu. Aí outro meu irmão, que era alucinado, pensa num sujeito temperamental, acho que ele bateu de carro, quase morreu umas 8 vezes. Aí esse cara se converteu. E eu tinha um outro irmão, quer dizer, todo mundo foi se convertendo. Aí meu pai ateu se converteu. Meu pai era separado da minha mãe. A minha mãe falava assim: mas o teu pai se converteu. Mas ela começou a ver uma mudança tão benéfica na vida dos meus irmãos que ela nunca pôde negar. Não, esse teu Jesus aí é demais. Mas eu queria olhar para você agora e que você perguntasse assim: se eu olhar para a sua vida, o que eu vou olhar? Porque o evangelho que a gente lê é a vida das pessoas. Você não se converte a Jesus se você não se converter muitas vezes a uma pessoa. Então, o Igor, o Jean, o Caetano, que hoje está de Arrascaeta, né, Caetano? O
Caetano, ele primeiro confia em mim. Pô, esse cara aqui, ele pode me dar um norte, ele pode me dar uma direção. Ele tem experiência, ele já caiu em buraco, já saiu do buraco, já subiu e passou por cima de dificuldades, então ele pode me ajudar. Então você se torna um conselheiro. E a tua palavra, ela começa a ter peso. O nome disso é palavra de honra. Quando uma pessoa tem honra, a palavra dele tem peso, tem valor. Agora, o que vai fazer uma pessoa ser convencido por você a estar aqui no sábado, ou na sexta, ou no domingo, ou caminhar contigo até as águas do batismo? Por exemplo, a Mica, amanhã vai batizar duas pessoas aqui. Ela ganhou para Jesus. Ela que ganhou para Jesus. Ela discipulou e ela ganhou. Então eu estou feliz da vida, por quê? Porque eu estou fazendo o que eu sempre quis fazer, que foi tirar a gente de dentro daquela caixinha batista. Porque na vida batista, quem batiza é o pastor. Quem serve a ser o pastor. Quem dá a bênção final é o pastor. Eu quero mostrar para a igreja que é justamente o contrário. Existe o sacerdócio universal dos crentes. Então não tem problema nenhum do Igor e da Bruninha ministrarem a ceia, ou da Mia e do Eiras ministrar a ceia, ou batizar, contanto que eles sejam testemunhos para os fiéis. A Bíblia chama a gente de quê? De testemunhas. E vocês vão ser minhas testemunhas onde quer que vocês forem. Então, existem alguns enganos dentro da igreja. Tem gente, por exemplo, acha que o dom só funciona na igreja. Ele só pode orar em línguas na igreja. Ele só pode profetizar na igreja. Ele sai da igreja, não, o dom ficou lá. O dom ficou dentro da igreja e lá de fora não funciona mais. Então isso é toda uma interpretação equivocada que dá a impressão de que Deus não está com a gente. Não, quando é que Deus está comigo? Quando eu estou dentro da igreja. Pode entrar, Jonas. Como é que Deus está comigo? Aí parece, porque eu fui católico até eu me converter. Eu fui católico de verdade, gente. Não fica pensando que eu fui um católico meia boca, não praticante. Então eu era um cara praticante. Só que eu sempre tive a noção que quando eu entrava na igreja, eu pegava água benta. Você não sabe como é que é isso. Você pega água benta, você faz sinal da cruz, você se ajoelha diante de uma estátua de Jesus, que está até hoje na cruz lá. E você fica com a ideia de que Deus está ali, e está percebendo tudo, e está contando teus pecados e teus pensamentos impuros, imorais. Não é nada disso. O Deus que está aqui, o Deus está no pátio da igreja, está no estacionamento da igreja, está na praça, Ele vai contigo. É esse nome que se dá em Mateus capítulo 1, quando Jesus é anunciado, Ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa palavra, quando termina em El na Bíblia, tudo termina em El, não é Papai Noel não, tá? Não é nada disso, é o hebraico, é Isabel, é um nome bíblico, é o Shaddai, é um nome. Quando tem El, significa Deus. Emanuel significa Deus que está comigo, Deus conosco. É isso que significa a palavra Emanuel. Aí tem um cara que eu gosto demais dele na Bíblia. Eu vou, assim, os personagens, alguns personagens, eles me encantam. Eu falo, cara, quando chegar no céu, eu quero dar um abraço nesse cara. Quero dar. Então, por exemplo, eu gosto muito de Caleb, gosto de Josué. Eu gosto de Davi. Pô, Davi tem um amigo chamado Abiatar. Esse cara é o cara, é um amigo dele. Só que muita gente não conhece Zadok. Você conhece, por exemplo, Pedro, Paulo, Silas, Timóteo. Mas tem uns caras na Bíblia que falam assim: quem é esse cara? Esse cara aqui foi importante. Trófimo. Quem eu vou falar em Trófimo? Não é nome de remédio, não, é nome de gente. Esse cara teve importância para Paulo. E teve o choro de Paulo. E tem um cara assim que ele é demais, cara. Para mim, eu acho que é o maior líder da Bíblia. O nome dele é Moisés. Vocês conhecem a história dele? Ele se encontra com Deus no meio de uma sarça que pega fogo, mas não queima. Deus fala com ele ali. E diz assim a palavra de Deus quando fala com Moisés. Êxodo capítulo 4, de 10 a 12. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego?
Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, ele está dando uma boa desculpa para Deus, para não fazer aquilo que Deus falou, vai lá e faz. Eu estava contando hoje, alguns de vocês, eu acho que não tem nenhum de vocês que estava hoje comigo aqui na reunião dos seminaristas, não é isso? Mas ano que vem nós teremos. Pode ficar tranquilo, você não vai ficar onde você está não. Ano que vem nós vamos ter pelo menos 5 ou 6 seminaristas daqui. Sabe por quê? O pastor, ele não fica para frente para sempre não. O pastor não está mergulhado no formal não. Os pastores de Bom Retiro tem que sair daqui, porque se não sair daqui eu vou passar a bola pro jump. Vai ser assim. Eu estava conversando com que o garoto recém-entrado no seminário, aí o meu pastor me escalou para eu pregar num sábado, numa cidadezinha, gente, deve ter lá uns 8 mil habitantes. Você nunca ouviu falar dela, chama Canas, é o nome da cidade. Fica entre Guaratinguetá, que você nunca ouviu falar, e Lorena, que você também nunca ouviu falar. Quer dizer, é um nada no meio do nada. Eu fui lá pregar, cheguei na igreja, e estava quem? O pastor, um cara no teclado, e eu. Aí depois acabou chegando lá uns 8, uns 15, uns 30. Aí o pastor me convidou para pregar, e aí eu todo preparado, você sabe. Você se prepara o mês inteiro para aquela mensagem. Vou pregar. Eu ia pregar em Lucas 15, o filho pródigo. Aí eu comprei uma Bíblia nova, novinha para pregar. É uma bobagem que você faz. Tem que usar a tua Bíblia velha mesmo, que você está acostumado. Aí em primeiro lugar fui abrir a Bíblia em Lucas 15. Gente, não tinha Lucas 15 na Bíblia. Você acredita? Estava em branco. A página estava em branco. Aí, gente, o pastor me emprestou a dele. Aí eu fiquei nervoso. Aí preguei. Aí no final, o pastor falou assim: você que veio pronto, ou você que Deus falou, traga a sua oferta. Aí eu tinha na carteira um cheque. Naquele tempo você usava cheque. Vocês não sabem nem o que existe. Cheque é uma folha de papel que você assinava, botava um valor, o banco ia lá e descontava. Hoje você conhece Pix, cartão, né? Cartão por aproximação. Os filhos de vocês, você vai falar em cheque, e não tem nem ideia do que é isso. Mas eu estava com cheque, aquele cheque eu ia pagar o quê? Assinado. Eu não sei nem porque estava na minha carteira. Um balão do apartamento que eu tinha comprado lá. Então eu tinha comprado apartamento. E era uma grana assim, eu acho que era em torno, hoje, dos 100 mil reais. Era uma grana bonita. Mas para aquele tempo, não era esse valor, que era o que vale hoje a uns 100 mil reais. Quer dizer, uma grana que tu demora muito a tu juntar, né? Você come muito arroz com ovo, você não vai em McDonald's, você não vai no Burger King, você não vai no Madeiro. Você junta aquela graninha mesmo de miserável, tu vai juntando moedinha, né? Você pega a Netflix emprestado da tua sogra, sabe a senha, você fica pegando, você tem Disney Plus, HBO Max, aí você pega a senha com um, com o outro, você não gasta nada, você não passeia, juntei aquela grana, aí no final o pastor assim, quem está pronto, traga a sua oferta, e se Deus falou com você, traga a sua oferta, gente. Aí eu sentado, eu e aquele grupo pequeno de pessoas, aí Deus falou comigo assim, ó, entrega o que você tem na carteira. Então um moço no teclado, cantando um hino do cantor cristão velho, mais velho que andar para frente, pensa um negócio assim, sem graça, aqui, o louvor é todo animado. Gente, aí Deus falou assim, entrega. Eu falei, Deus, o tempo que eu demorei para juntar isso. Fabíola vai me matar, é o nosso balão. Aí Deus falou assim, entrega o que tem na tua carteira. Gente, não queria entregar não. Sabia que obedecer a Deus é difícil, gente? Não é facinho obedecer a Deus não. É difícil. Aí eu levantei e falei, Deus, isso me deixa em cada situação. Eu estava com 100 reais na carteira ontem. Hoje que eu estou com 100 mil, Deus. Por que você não pediu ontem? Tem que ser hoje. Eu fui lá e entreguei. Aí pensa uma igreja pequenininha, pobrinha. Eu te falei que Canas é nada no meio do nada. Gente, me deu uma agonia, eu entreguei. Falei, tá bom, Deus. Eu fui lá e entreguei. Terminou o culto, o pastor deu a benção, falou, pastor, só um instantinho, eu quero falar com você, eu vou lá dentro primeiro. Aí ele entrou lá dentro, demorou. Aí quando ele volta lá de dentro, ele volta sorrindo, fazendo assim, ó.
pastor, eu nada, eu era seminarista. Foi uma bênção. Eu falei, claro. Foi lá dentro, viu o checão. Pastor, foi uma bênção. É o seguinte, nem vi quanto é que tem. Ele pegou toda a oferta, botou num saquinho assim, tipo saquinho de... Sabe quando você compra coxinha no boteco? Que ele bota num papel assim, de pardo. Botou aquilo dentro de um saco branco. Falou assim, nem vi quanto é que tem. A oferta de hoje é tua. Gente, o meu cheque voltou para o meu bolso. E voltou com aquele monte de trocado de igreja, né? Para o meu bolso. Então, quando Deus ele manda você fazer alguma coisa, faça. Se Ele fala para você, ó, se separa disso, vem para isso, larga o que você está fazendo, faz o que eu estou fazendo. Por quê? Porque quando Deus te pede 5 pães e 2 peixes, significa que você vai voltar para casa com 12 cestos cheios. É isso que Ele está falando. Em qualquer coisa, só que é difícil da gente o quê? Da gente dar o passo de fé. Isso estava acontecendo com Moisés. Moisés está falando assim, você quer que eu volte para uma cidade? Sabe o que está acontecendo com Moisés aqui, gente? Moisés ficou 40 anos fugindo do faraó. É como se hoje, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele botasse um alvo nas suas costas, botasse a polícia internacional. Você sabe que tem uma polícia federal internacional, chama Interpol, para te caçar. Então ela fica procurando informações tuas, junto com a polícia civil, a polícia militar, de todo mundo para te encontrar. É dificílimo você escapar. É como se a Interpol estivesse atrás de você para te matar. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, saiu fugido porque o faraó queria matar ele. Aí ele sai do Egito, ele passa pela Jordânia, por um pedaço de Israel, e vai lá para a Arábia Saudita. Foi para onde ele foi, no meio do nada, para morar na casa de um cara chamado Jetro, para casar com uma moça chamada Zípora. Pensa um pessoal que tem um nome diferente. Quer dizer, é porque eles estavam muito distantes de você. Hoje, aqui no Brasil, você conhece quem? Marcelo, Paulo, Jaqueline, Carol, não é isso? Stephanie, Lucas. Você conhece alguma Zípora? Tem uma Zípora aqui, gente? Deixa eu perguntar. Pô, não tem Zípora. Porque significa que esse nome... Vocês viram os nomes dos caras da Polônia? Vocês viram isso? Eles têm o nome de remédio, mandaram um memezinho para mim, tem nome de doença. Ele estava longe, aí Deus falou, sabe aquela cidade que você está sendo caçado, que todo mundo quer te matar? Volta para lá, volta para a terra de Gósen, que era o quê? Que era o Egito. Você está maluco? Ele ficou embromando com Deus, e Deus ficou mandando recadinho para ele, Deus manda anjo falar com ele, Deus fala com ele. Mas não vou não, sabe por quê? Eu até sei onde é que é o lugar, tem aqui, tem o meu mapa, meu GPS, dá para botar no Waze, mas se eu chegar lá, eu não sei falar. Vou falar o quê para esse povo? A impressão que a gente tem é que Moisés era gago. Você já imaginou um gago pregando? Já imaginou isso? Você já teve amigo gago? Gente, eu tinha um amigo gago, presbiteriano, o nome dele era Joel. Gente, pensa, Joel, eram 3 irmãos, Cláudio e Eduardo, Duda, eram os 3. Jogavam bola com a gente. E a mãe dele era gaga. Então, a mãe da gente, agora é proibido ralhar com criança. Mas naquele momento você fazia besteira, a mãe pegava pela orelha assim e falava assim, eu já falei para você não fazer isso. E dava 3, 4 bolachas e você entrava em casa. A mãe do Joel era gaga. Pegava o Joel e falava, falei. Gente, eu apanhava pra caramba daquela moça, porque ela era, diga, gaga. Moisés era gago. Se eu chamar você agora aqui, apontar assim, ó, para você assim, ó, quem aqui é capaz de vir aqui e dar o seu testemunho? Quer ver? Eu vou fazer agora. Posso fazer isso? Você vem aqui dar o testemunho? Vou fechar meu olho assim, você vai dar teu testemunho e vai vir pregar pra gente agora. Posso fazer isso ou não? Olha lá, tem gente que diz que não. E tem gente que quando eu olho, desvia o olhar. Porque a gente acha que o poder está em nós. Que a capacidade está em nós. E não está. Quando Deus fala assim, eu vou estar com você, Ele está combinando o seguinte, ó, eu só quero usar você. Não fica tentando ser inteligente. Eu aprendi a não ser inteligente para pregar
com o meu pastor. Ele falou assim: pastor, estou indo pregar para juízes. A gente tem um culto aqui na PIB, que acontece toda segunda-feira, que é o culto dos advogados. Aí vem o quê? Juiz, desembargador. Lá eu conheci o Deltan Dallagnol. Lá uma vez eu preguei para o Sérgio Moro, ele estava lá, o que agora é deputado, que era o cara da Lava Jato, que agora é senador, foi eleito senador. Eu preguei para um monte de cara importante. Só que meu pastor me falava assim: não pregue para a inteligência, pregue para o coração. Porque seja o inteligente quanto aquele que é falto de sabedoria, seja o rico, o pobre, todo mundo tem um só coração. Então prega para o coração. Aí eu aprendi isso. E você vai aprender o quê? Que a palavra de Deus em si, ela tem o poder, não é você. Você não tem poder nenhum, gente. Gente, vocês lembram de Sansão? Quem é que lembra de Sansão? O cara era forte, gente, sim ou não? Era forte ou não era, gente? Não era, ele era fraco. Ele era fraco assim que nem o Caetano, o Magricelo assim. Fraco, fraco. Mas o que ele tinha de diferente? A força dele estava onde, gente? Aonde, gente? Não estava no cabelo, gente. Então quer dizer que a Micaela é forte, é isso? É isso, gente? A força dele estava no Espírito de Deus nele. O Espírito de Deus o possuía. Isso aparece capítulo 13 de Juízo, capítulo 14 de Juízo e 2 vezes no capítulo 16 de Juízo. O poder não está na gente, o poder está em Deus. E é isso que a gente tem que aprender quando a gente vai obedecer. Quando a gente vai obedecer, não me envergonhe do Evangelho, porque é o que, gente? Diga o poder de Deus para a salvação. Não sou eu que sou o poder. Pastor, você tem que ir lá em casa para pregar para o meu filho. Você tem que ir lá em casa para pregar para a minha mãe. Você tem que ir lá na minha empresa para pagar para os meus empregados. Não, não sou eu, é você. A tua palavra é a tua vida. Eu me converti, eu era tenente da Força Aérea. E eu estava entrando no mestrado, eu me achava, sabia? Eu me achava. Mas sabe quem foi que me levou para Jesus? Quem me levou para Jesus foi um soldado raso. A gente chama tecnicamente de S2, soldado de segunda classe. Vocês vão aprender a palavra recruta, é o soldado raso. É aquele soldado, gente, que tem o coronel, o tenente-coronel, o major, o capitão, o primeiro tenente, o segundo tenente, o aspirante, o suboficial, o primeiro sargento, o segundo sargento, o terceiro sargento, o cabo, o S1. Gente, ele obedece a todo mundo. Pensa um cara que não tem, sabe, cada divisa é uma patente, ele não tem nada. Esse moço, ele trabalhava, era uma espécie de secretário que eu tinha. Esse cara me levou para Jesus. Esse homem para mim era um jovem, mais novo que eu. Eu devia estar com 21 anos, tinha 21 anos, e ele tinha 18, 19. Gente, era um homem que eu confiava nele, tudo. Aí eu comecei a ver o quê? Que ele andava com Deus. E como eu morava numa cidade que era na beira da Via Dutra, e tinha acidente, caminhão tombava, carro capotava, nego morria naquela... Gente, acidente na Dutra é morte. Você vai ficar paraplégico, você vai ficar tetraplégico, você vai perder a perna. Eu morri, eu tinha um Chevette, gente. Pensa um carrinho queixo duro, se você não sabe, pergunta para o nosso irmão aqui. Ele tem ou teve, ou guarda de coleção, sei lá o que ele tem, mas ele tem. Pensa um carro assim ruim, gente. Aí eu ficava com medo de viajar, morria de medo de morrer. Ó, aí eu chegava assim e falava assim: Francisco, Chico, pô, vou viajar. Ele já sabia que eu queria que ele orasse por mim. Vou viajar, ele também presbiteriano. Falei assim: eu vou viajar. E ele: ô tenente, vai com Deus. Falei: você pode fazer uma reza dessa comigo aí? Não, vou fazer. Gente, esse menino que talvez não tenha completado o 2º grau me levou para Jesus. Vocês estão entendendo que não tem a ver com inteligência? Que não tem a ver com capacidade da gente convencer as pessoas? Não tem a ver com inteligência? Não tem a ver com estudo, tem a ver com Deus na vida da gente. Eu vou estar com você. O Emanuel, Deus conosco, está com a gente. Eu gosto muito de, às vezes eu trabalho muito aqui, vocês não participam, vocês são estudantes, estão trabalhando,
eu tendo muita gente aqui, de vez em quando eu pego uns casos de prisão espiritual, é gente endemoniada mesmo. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar aquela pessoa que acabou de ser batizada, ou mais jovem, às vezes está passando ali na casa, fala assim, tem mais alguém aí? Tem, ó. A irmã está ali. Irmã, vem cá, me ajuda aqui. Assim, bota a mão na cabeça aqui, diz assim, em nome de Jesus, sai. A pessoa fica receosa, porque acha que existe algum poder especial no pastor. O poder especial que há em mim é em você, chama-se Espírito Santo de Deus, está aí, está dentro de você. Só que como você nunca fez, você vai falar assim, o pastor sabe, eu não sei, o pastor pode, eu não posso. A gente é mergulhado em tanta mentira, que a gente começa a achar que existem pessoas especiais no reino de Deus. E não tem, Deus não tem filho predileto, Deus tem filhos. Para que você entenda que a minha capacidade que eu tenho de falar de Cristo, ou de pregar o Evangelho, você tem. Só que você não sabe que tem. Você pode ministrar, mas você tem medo de ministrar. Você pode pregar o Evangelho, mas você nunca foi treinado para isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do grego, do gentio, e depois, e também do judeu, porque nele está manifesto o que? A justiça de Deus. Pastor, como é que eu sou salvo? Gálatas capítulo 3, verso 8, tendo previsto Deus, que salvaria os gentios pela fé, comunicou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O evangelho, ele é acessível a qualquer pessoa. Nós é que controlamos, tentamos controlar a mensagem, mas todo mundo pode. Então o evangelho é o poder de Deus. Zacarias 4, todo mundo conhece esse texto, não por força nem por violência, mas pelo quê? Diga, pelo Espírito de Deus. Diga isso, Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, gente. Se você está sendo convencido num culto, não é o pastor, é o Espírito de Deus. Em segundo lugar, o evangelho, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Salvar. Está aí. Não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivem. Morreu, sabe aquele cara mau? Sabe aquele sujeito mau? Sabe aquele ditador, aquele assassino, aquele traficante que tocou o terror na favela, na vila? Sabe aquele homem que você fala assim, já vai tarde? Está pensando que Deus se alegra com isso? Está pensando que Deus se alegra assim, bem feito? Você já falou para alguém, bem feito? Alguém já falou para você assim, bem feito, tomara que você quebre a cara? Você está pensando que Deus gosta disso? Olha para mim, não gosta não. Tem um livro da Bíblia chamado Obadias, está dentro da sua Bíblia, ele tem um capítulo só. Esse livro é uma sentença com peso de condenação sobre um povo que se alegrou com a desgraça dos filhos de Deus. Eles chamam-se edomitas, eram vizinhos, meio que irmãos. Eles odiavam Israel. Por quê? Porque Deus era melhor para Israel do que ele, não, porque eles obedeciam. Israel obedecia a Deus, eles obedeciam a Deus. Aí a catástrofe sempre caía na cabeça deles. Desobediente só colhe desgraça. Deus não se alegra com a destruição do ímpio. Ele quer que se converta e viva. Alguém viu aqui uma série, e olha que eu não gosto de série, mas quando eu vi essa, um canibal de Minnesota, Jeffrey Dahmer, alguém já viu isso? Eu li sobre, viu, Carol, você que gosta de ler, tem um livro chamado Maravilhosa Graça, que conta a história dele. É de um autor chamado Philip Yancey, um dos melhores autores que eu leio, autor americano, cristão, ele não é pastor não. Ele conta a história desse homem. Esse homem foi o maior serial killer canibal da história da América. O maior de todos. Ele não só matava, como ele comia os pedaços, guardava os pedaços em casa. Esse homem, ele é condenado a não sei quantas prisões perpétuas. Para cada assassinato, e ele confessou tudo, não escondeu nada não. Aí na prisão, chega para ele um pastor e prega o evangelho, ele se converte. Já caiu na real com relação a isso? Imagina ter alguém que você ama, aí um sujeito mata, com requinte de crueldade, aí depois essa pessoa diz que se converteu, e que vai para o céu.
Olha que evangelho. Deus não se alegra com a morte do que morre, ou a morte do ímpio. Ele quer que se converta e viva. Então você se acha bonitinho e perfeitinho, porque quanto mais jovem a gente é, menos besteira a gente fez. Sabia disso? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Quanto mais garoto a gente é, quanto mais menos a vida, principalmente de quem se desvia do evangelho, ela vai ficando torta. Aí você vai colecionando um monte, desculpa a expressão aqui, eu vou usar, um monte de burrice que a gente faz. A gente só vê que foi burrice quando você chega na idade que eu estou. É por isso que alguns vêm pedir conselho e falam assim, não faz isso não. Vou fazer. Não faz, vou fazer. Eu contei para vocês. Eu não contei para vocês do moço que queria casar com a moça que não era crente, já falei para vocês? Contei? Eu era pastor de jovens. Aí tinha uma menina na igreja. Gente, pensa uma menina bonita. Bonita. Só que é o seguinte, ela não valia um centavo. Ela beijou metade das 12 tribos de Israel. Gente, pensa uma menina que gostava de beijar os outros. Pensa uma menina, uma hora está apaixonada pela outra, na ceia, no sábado estava apaixonado por outro. Ela beijava todo mundo e era bonita, gente. Eu ainda falei para meu filho, ó, você não se aproxima dessa menina. Eu boto pimenta na tua boca. Você não vai beijar essa menina, não. Gente, essa menina aprontou, a gente falava com a mãe. Gente, foi difícil. Aí um dia chegou um outro cara na igreja, bonito e rico. Já imaginou um crente bonito e rico? Existe, poucos, mas não é rico. Que ele tem, gente, rico de aí. Agora, amanhã, bora para Paris amanhã? Não, pega o meu avião e vamos para Paris. Rico, podre de rico. Aí a menina fez o quê? Botou o zoião no cara bonito e rico. Só que aí eu não percebi o mover, né? O pastor tem que ficar de olho nas ovelhas. Um dia esse cara entra no gabinete, menino, gente, tinha 20 anos, 19, 20. Pastor, tinha acabado de passar pelas águas, vou me casar. Eu falei, rapaz, eu também casei cedo, eu casei 21, Fabíola tinha 19. Falei, cedo, mas quem é a bênção? Quem era a bênção? A fulana. A moça que gostava de beijar as tribos de Israel. Aí eu falei, quando ele falou o nome, eu falei, não, calma. Aí fica difícil do pastor falar assim, que essa moça, ela gosta de cochear entre dois pensamentos, Jane mudou, uma vez está apaixonada por um, outra vez está apaixonada pelo outro, também, espera mais um pouco e tal. Ele, não, vou casar, porque vou casar, e queria que eu fizesse casamento. Eu falei, eu não vou fazer o casamento. Gente, pensa a briga que eu comprei com o meu pastor. Só que eu falei assim, pastor, eu não posso casar, essa moça é assim, assim, assado. Eu vou ser responsável pela desgraça do casamento desse menino. Eu sei a verdade. Pastor Lobo, você vai fazer, cara rico na igreja, a igreja precisando fazer obra. Fiquei imaginando, deve ser o dízimo, deve ser altíssimo dele. Eu fiquei pensando nisso, falei, pastor, a gente não pode negociar isso. Conclusão, não fiz o casamento. Aí, o casamento dele foi num sábado, não teve culto de jovens. A igreja inteira foi pro Castelinho do Batel, inteira. Menos quem? Menos eu. Eu me tornei o quê? Persona não grata. No domingo de manhã, gente, culto da manhã, ficou todo mundo lá, comendo, do melhor. Domingo de manhã, quem estava escalado para pregar? Eu. A igreja, tinha 10% dos mesmos. No culto da noite, os pastores me cutucando, Lobo, tu perdeu. Gente, nós comemos aqui do fazão, comemos, gente, comida boa e tal, foi uma festança. Todo mundo se alegrou, tu não foi, né? Eu falei, não fui não. Mas aí, passou. 4, 5 meses depois, quem aparece? Casaram. Ah não, peraí, vírgula. Antes do casamento, uns 20 dias, eu tô indo num supermercado aqui na Paraná. Minas Paraná. Quando eu chego na porta, assim, saindo do estacionamento que eu olho, eu vi uma menina se atracando com outro cara, dando aquele beijo francês, assim, que ela queria entrar dentro do cara. Aí quando eu olhei, falei, é a fulana.
Quando o Fabiola viu, e já tinha aprontado comigo, ela falou assim, calma, mozinho, calma não. Eu vou lá para dar a paz do Senhor para ela. Vou lá. Aí cheguei lá e falei para ela assim, ó. Sabe quando a moça é cabeluda que ela joga o cabelo assim, ó, para esconder? Você que tem cabelo sabe, eu não tenho. Eu falei, fulana, você tem 24 horas para contar pro teu noivo que você estava aqui atracado, se beijando com esse rapaz. Você entendeu? Porque amanhã eu vou ter uma conversa com ele. Conclusão, o cara nesse dia, quando eu chego para atender na igreja à tarde, estava lá na minha lista de atendimentos, fulano de tal, encaixe. A secretária botava assim, isso aqui é um encaixe, é urgente. Eu falei, manda entrar. Gente, eu exaltando, eu glorificando a Deus. Quando ele entra no gabinete, eu falo assim, ela te falou? Falou, pastor, mas fica tranquilo. Ela estava só se despedindo do antigo namorado. Eu falei, cara, se ela é desleal contigo no namoro, o que vai acontecer no casamento? Se ela não consegue ser fiel a você no dia da paixão, o que vai ser quando a paixão for embora e ficar só o amor? Casou. Depois do casamento, passou uns meses, esse rapaz volta. E entra no gabinete, talvez ele marcar de novo. Pastor, eu queria pedir perdão para o senhor. Eu falei, que é isso, rapaz? Você tomou a decisão da sua vida. Você casou com a moça que você queria. Não, quero pedir perdão. Porque o casamento não era de Deus. Eu falei, o quê? O casamento não era? O casamento é de Deus e agora tu vai chupar essa manga aí até o final, meu japa. Agora você vai. Agora é a escola do caráter. Agora você vai ficar aí até o fim. As decisões que nós tomamos são decisões que nós tomamos para estragar a nossa vida. E quanto mais novo a gente é, menos bobagem a gente fez na vida. Moisés já tinha feito muito bobagem. Você fica olhando para uma vida de uma pessoa que só faz bobagem, a polícia chama de sementinha do mal. Vamos acabar com a sementinha do mal. São esses menores infratores que acabam mortos de vez em quando pelos buracos da vida. Deus não se alegra disso, não. Ele quer que todo mundo se converta. O evangelho é acessível aqui a todo mundo que crê. Acaba às 9, não é isso? Eu vou encerrar. Ainda tem 4 minutos. Ele é acessível a quem? A qualquer um. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens, diga todos os homens, todos os seres humanos sejam salvos. Todos vão ser salvos, gente? Vão? Não. Ele quer que todos se saibam. Tem gente que não vai se arrepender, porque o evangelho é a justiça de Deus. Ele está dizendo para mim o seguinte, que eu e você não podemos nos salvar. Deus não vai chegar no céu e falar assim, você foi legal, entra. Não, você foi bicho ruim, para fora, vai para o inferno. Não é esse o critério. O critério é você ser justificado por Deus. E a justiça de Deus só vem de um jeito. Então, eu vou pular um monte de coisa aqui para chegar onde eu realmente quero chegar. Eu quero falar sobre as 4 leis espirituais. Alguns de vocês já devem ter ouvido, porque eu preguei nos últimos 2 domingos. Diz assim para mim, ó. Número 1. Como é que eu faço para pregar o evangelho? O que é o evangelho? O pastor Igor me trouxe aqui semana passada, ou ano passado, para falar sobre isso aqui, ó. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. A palavra evangelho significa uma notícia boa. Toma aí uma notícia boa. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois primeiramente, aí vem o evangelho, ó, lhes transmitiu o que recebi. Número 1, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as escrituras. Então esse é o evangelho. O que significa? Traduz isso para mim, pastor. Falou nada, eu já sei disso aqui. Significa que Deus fez os céus e a terra. Aí esse Deus que fez os céus e a terra, Ele mesmo se fez embrião. Pronto, para você entender melhor. Ele fez um embrião, entrou do ventre da Virgem de Nazaré, chamada de Maria. E aí esse Deus se disfarçou de ser humano. E Ele morreu pelo meu e seu pecado. Pronto, isso é o evangelho.
Então, como é que eu faço para evangelizar? Então, são 4 regrinhas simples. Número 1. Diz assim, número 1. Ponta o dedo para mim. 1. Diz assim, Deus te ama. E tem um plano para você. Então, olha, Caetano, olha para o Jean. Igor, olha para a Bruninha. Vivi, diz assim, ó, vem cá, Samuel. Cadê Luquinha? Não, Luquinha está aqui. Então fala assim, ó, Deus te ama. Olha para quem está do teu lado. Pode falar isso para ele. Olha para ele, diz que Deus te ama e tem um plano para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga, deu. Não foi romano que matou Jesus. Não foi judeu que matou Jesus. Quem matou Jesus foi quem, gente? Diga, Deus matou Jesus. Isso é um escândalo, vocês estão entendendo? Agradou ao Pai matar o Filho para que você tenha vida. Deus te amou de tal maneira que Ele matou o Filho dele para você ser salvo. Eu estou pregando aqui, todo mundo está entendendo isso? Quem colocou Jesus pregado na cruz foi o papai que está no céu. Todo mundo entendeu isso? Esse evangelho, ele escandaliza quem não é crente. Absurdo isso, pastor. Porque aqui não tem meritocracia. Aqui tem algo chamado misericórdia. Então a primeira é o quê? Que Deus, Ele te ama e tem o quê? Um plano para você. Segunda lei, faz assim, 2. O homem é pecador. Está, diga assim, ó, separado de Deus. Então por isso você vai pregar o evangelho. A pessoa vai falar assim para você: mas eu não entendo esse teu Deus. Eu não entendo esse plano. Olha para a minha vida horrorosa. Olha o pai que eu tenho. Olha a vida que eu tenho, miserável. Olha a doença que eu tenho. Olha o filho que eu perdi. Olha o pai que eu perdi. Que plano é esse que Deus tem para mim? Então essa é a segunda lei. Você não vai entender Deus. E você não vai entender o plano de Deus enquanto você não receber Jesus. Quando Arthur, meu filho, teve câncer, eu vi um monte de filho de crente morrendo. Como a pessoa vem para o evangelho para quê? Para se dar bem? Ele não entendeu o evangelho. Ele acha que a vida com Deus é uma vida sopinha. Que Deus te dá assim uma roupa de astronauta, hermeticamente fechada, e você não vai ter mais nada. Não, Deus prova a gente. Deus joga os Daniéis dele dentro da cova dos leões. Ele pega seus Sadraques, Mesaque, Abdinego, ele joga dentro da fornalha. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus vai testar vocês uma hora ou outra. Faz assim. Mostra para mim assim. Fala assim, Deus, pode dizer, Deus, tem um deserto sob medida para o teu coração. Ele vai levar a gente para o deserto. Ninguém na Bíblia escapou do deserto. Abraão não escapou, Isaac não escapou, Jacó foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, Elias foi para o deserto, Eliseu foi para o deserto, João Batista era a voz do que clama no deserto. Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto. O apóstolo Paulo ficou 13 anos no deserto. 10 anos na Arábia e 3 anos em Damasco. Contrário. 3 anos em Damasco, 3 anos na Arábia e 10 anos em Damasco. Deserto. Você está entendendo isso? Só que a maneira como Deus testa a gente, não é para a gente ser reprovado, é para a gente ser o quê? Diga, aprovado. Então existe um plano de Deus, e o plano de Deus é o quê? É que você fique igualzinho a Jesus. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vírgula, verso 29. Esse aí é uma paulada. Esse verso 29 é o melhor que tem. Porque os que Dante chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Pode acontecer uma desgraça na sua vida, preste atenção. Isso coopera para você ficar igual a Jesus. Sabe, no final das contas, pronto, você vai ficar igual a Jesus. Você pode receber você pode saber hoje que você é herdeiro do Elon Musk, esse bilionário que comprou o Twitter. E aí, sobrou uma grana para você. Gente, se esse dinheiro entrar na tua vida e te fizer diferente de Jesus, isso não cooperou para o teu bem. Mas se alguma coisa ruim aconteceu na tua vida
e fez você parecer com Jesus, isso cooperou para o bem. Entenderam isso? Existe um plano. Então, entra a terceira lei espiritual. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Não existe outro caminho. Jesus, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vamos lá. Lei número 1, faz o coraçãozinho. Diga, Deus te ama. Tem um plano para você. Lei número 2, você está separado. Separado, faz assim para você não esquecer. Separado de Deus, você não entende nenhum plano e nem o amor de Deus, porque o pecado está aí. Aí qual é a solução? Faz a cruzinha para o pastor. A solução é Jesus. Jesus morreu por você, não é porque você é bonitinho, mas porque Ele te amou. Está aqui. Número 4, precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então, só quando você recebe Jesus, poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus. Está aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você pode colocar para mim, Maurício? Pode? Está aí? Quem conhece esse cara aqui? Esse cara é o Luva de Pedreiro. Alguém segue o Luva de Pedreiro no TikTok? Alguém segue? Pô, esse cara tem 25 milhões de seguidores, gente. Esse cara é bom demais. Esse cara, ele parece uns campinhos de várzea. Ele, uma trave assim, feita de madeira torta. Aí o cara pega, joga uma bola para ele. Se não tiver, Maurício, tudo bem, tá bom? Não tem não? Você apagou? Tá bom. Então o cara pega e no final ele fala assim, ó. Receba! A pessoa tem que receber Jesus. Em João capítulo 1, verso 12, diz assim: pois todos aqueles que o receberam, foi-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Olha para mim. Vou fazer um desafio para você agora. Não morra, não passe essa vida sem levar ninguém para Jesus. O Bruno orou aqui e falou assim, para que a gente possa trazer alguém. Não é trazer para... Você pode usar a igreja, você pode usar a cela, você pode usar o raia, você pode usar os cultos de domingo, entre elas, o culto dos homens. A gente estava com o Dagoberto e o Dinelson aqui na segunda-feira. Você pode usar, a igreja vai ajudar. Você pode usar a Bíblia. Mas você tem que fazer a pessoa receber Jesus. Eu chego no hospital e a única vantagem de ser pastor é essa. Você chega no hospital, você dá uma carteirada. Não, ninguém pode entrar na UTI. Eu posso, sou capelão. Dou logo uma carteirada. Aí eu chego lá, canto uma canção e eu sou horroroso para cantar. Horroroso. Sou um cara ruim mesmo. Fica pensando, não, pastor, é só desafinado. Eu sou desafinado, fora do tom, fora do timbre. Tudo que tem de errado para cantar, sou eu. Não conte comigo. No coral eu consigo aparecer no coral errado. Sabe aquele coral que as vozes e tal? Não chamo pastor Lobo não, que o cara é ruim. Mas as pessoas são obrigadas a me ouvir quando estão na UTI. Tudo entubado. Aí, pastor, ora pelo meu marido, ora pelo meu pai, ora pelo meu vovô que está entubado. Eu oro. Mas primeiro eu faço ele receber Jesus. Fique em pé aí, em nome de Jesus. Não, pode ficar aí. Pode ficar aí, fique em pé, todo mundo. Sei que vocês vão cantar, vocês vão trabalhar agora. Eu queria que você olhasse para trás aí, ou para frente, para o lado. Pode ficar em pé, gente. Isso, fica em pé. Ah, é o Lucas que está ali? Fala, meu camarada chinelo. Agora que eu te vi, beleza? Preste atenção. Eu quero que você, meninos com meninos e meninas com meninas, eu quero que você vá para perto de uma pessoa que você não sabe o nome dela. Você já viu, mas não sabe o nome dela. Vai, pode ir. Alguém que você não sabe o nome. Está aqui, mas não é da tua panela. Vamos lá. Não é para cruzar o braço, não. Não é para cruzar o braço, é para sair do lugar. Isso. Bradley, tem alguém que você não conhece aqui ou conhece todo mundo? Pô, se você conhece todo mundo... Isso. Tem alguém que ficou sozinho, algum rapaz sozinho aí? Ó, tem um cara de boné lá no fundo ali. Não, o Caetano tá lá. É o Alexandre que tá lá? Vai lá. Bradley, vai pregar. Pô, já foram lá aí. Bom, tá bom. Então, se não der, fica de 3 aí. Tá bom?
Agora olha para essa pessoa. Eu vou ajudar você. Maurício, me ajuda a liberar aqui, por favor. Para eu ir para o último slide, por favor. Pergunta assim, qual o seu nome? Pode perguntar. Você está bem? Eu sempre te vejo aqui na igreja. Eu falo assim, eu nunca te vi aqui. Qual é o seu nome? Diga o nome para... Se apresente. Dá a paz do Senhor, então. Dá boa noite. Crente dá boa noite. Dá boa noite. Boa noite, tudo bem? Fala assim pro cara, assim, ó. Tudo bem? Porque curitibano não gosta de conversar muito, né? Se for mulher, fala assim para ela, assim. Nossa, como você tá bonita. Fala para ela assim, esse sapato seu, que bonito. Mulher gosta que elogie o sapato, viu, gente? Não sei de onde vem isso. Olha que sapato bonito. Fala assim, tá tudo bem com você? Aí responde assim, ó, tá mais ou menos, pastor. Fala assim, mais ou menos. Fala assim, sabe o que tá mais ou menos? Olha para ela, não olha para mim não. Fala assim, Deus te ama e tem um plano para você. Fala para ele, não olha para mim não. Faz um coraçãozinho assim, Deus te ama e tem um plano para você. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu não entendo esse Deus e não entendo o plano de Deus. Mas justamente, diga assim, o pecado fez uma separação. Faz a separação. E você não entende nem a Deus, nem o plano de Deus. Fala assim para ele. Mas Jesus é a única saída. Jesus te leva de novo ao Pai. Então, faz assim, ó. Receba. Fala assim, você quer receber Jesus como seu Salvador? Como seu Senhor? Pergunta. Pergunta para ela, você já recebeu Jesus? Você já fez uma aliança com Jesus? Pergunta assim, ó, você já foi batizado? Pergunta, você já foi batizado? Pergunta para ele. Fala assim, se você não foi batizado, no final do culto você vai procurar o Bruno, vai procurar o Alex, vai procurar o Felipe Eiras, você vai dar o nome para eles, para você entrar no próximo batismo. Diz assim para ele. Pergunta assim, você tem igreja? Gente, a minha igreja é linda. Você conhece o pastor Igor? Pergunta para ela assim, conhece o pastor Igor? Gente, ele quebra tudo aqui nos jovens. Você tem que vir aqui conversar com o pastor Igor, ele é o cara. Pergunta assim, você quer entregar a tua vida a Jesus? Fala assim, então me dá um abraço aqui. Isso. Agora pega esse irmão, essa irmã, essa pessoa que você pregou o evangelho, pega no braço dele, na mão dele, dela, traz ela aqui na frente. Traz aqui. Traz para cá. Ô Arrascaeta, traz para cá. Traz para cá. Pode vir para cá, pastor não vai morder vocês. Eu já falei para vocês que pastor que morde é pastor alemão. Eu sou pastor lobo, vem para cá. Pastor lobo não morde ninguém. Chega bem, vem para cá, Carolzinha. Vem cá, filha. Vem cá. Abraça o seu amigo aí, sua amiga. Fala assim, essa é a melhor decisão que você está tomando na sua vida toda. Agora você vai orar junto com ele. Olha para essa pessoa e diz assim, repete comigo, fala para ele. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao meu Deus. E eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E entrego a minha história para que Deus cumpra o seu propósito na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Viu como é que é fácil, gente? Não é fácil? Olha lá. Deus te ama e tem um plano.
Você é pecador, está separado. Jesus é a única saída. Receba Jesus. Amém, gente? Essa igreja aqui não é a igreja do futuro. Vocês são a igreja do hoje. As pessoas não vão se converter se vocês ficarem calados. Vocês têm que falar. Não dá desculpa de Moisés que diz: eu não sei falar, eu não sou que nem o pastor Igor, eu não sou que nem o Bruno, eu não sou que nem o Felipe, eu não sou com as irmãs que cantam bem aqui. Não dá essa desculpa não. Você sabe fazer. A Mica amanhã vai batizar 2. Mas eu queria muito que vocês também batizassem. Queria muito que vocês trouxessem seus pais, que viessem. Se vocês não levantarem cedo no domingo para trazer teu pai, eles não vão vir. Se vocês não mudarem de vida, se vocês continuarem, sabe aquela filha chata, aquele filho xarope, enjoado, resmungão, reclamão, desobediente, você nunca vai levar teu pai para Jesus se você não mostrar para ele que você mudou de vida. Ah, pastor, meu pai é crente. Traz ele. É você que vai fazer isso. Eu batizei meu pai ateu. Eu batizei meus irmãos mais velhos e mais novos. Você vai fazer com você. Eu juro para você, jurar é pecado. Eu sou igualzinho você, ó. Belisca aqui o pastor. Pode beliscar? Belisca com força, filha. Ai! Eu sou de carne e osso. Quando eu comecei a subir no púlpito para pregar e para falar, eu tremia, sabia? Eu tinha, agora, pode falar assim, qualquer tema, pode falar assim: pastor, vamos sortear um tema, prega sobre isso. Eu prego sobre qualquer coisa. Mas por quê? Experiência. Eu não sou melhor do que vocês. Leve seu vídeo. Não vai chegar no céu sem nenhuma alma. Deus está te dando talento. Você sabe falar, você sabe ouvir. Moisés, ele não sabia falar. Deus foi com ele ou não foi? Pô, ele foi o cara que ganhou para Jesus 2 milhões de pessoas. Sabia disso? Moisés tirou 2 milhões de dentro do cativeiro, sem saber falar. Imagina você que sabe falar. Aí tem uma turma aqui, eu sigo as postagens de vocês. Vocês são inteligentes. Vocês são uma geração aí que não erram no português. Sabe botar o hífen na regra nova do português. Sabem colocar crase, coloca verbo no infinitivo. Vocês fazem a concordância nominal verbal. Gente, vocês sabem pregar o evangelho. Todo mundo tem Instagram, tem Twitter. Facebook é coisa de velho, joga isso fora. Mas vocês têm, comunhão com o evangelho. Ama teu pai. Lava a louça. Começa a lavar a louça todo dia para tua mãe. Tua mãe não é crente, né? Começa a lavar. Lava, passa pano do chão. Você que é menino, ó, não faz pipi no vaso. Ih, pastor, não consigo acertar o vaso. Senta para fazer então. Tua mãe nunca mais. Essa igreja, esse Jesus está mudando a tua vida. Um soldado me levou para Jesus. Você vai levar teu chefe para Jesus. Faz isso, não tem como errar. Posso abençoar vocês? Eu não segui aqui. Alex, eu posso abençoar e despedir o povo aqui? Gente, orem pelo Igor, ele vai voltar de estrada amanhã. Orem pela Bruninha, pela Lorena, pela Betina. Ore. Deus vai usar vocês. E na próxima vez que eu chamar a turma do seminário, eu vou imprensar, eu vou esmagar o Igor. Eu quero pelo menos 5, eu quero ordenar. Todo ano eu quero 5 seminaristas. Eu quero 5 seminaristas jovens. A gente tem que passar esse legado para vocês. A gente vai ficando velho. Uma hora Jesus fala assim, ó: Lobão, sobe. Ou então a trombeta vai tocar e o pastor vai subir arrebatado. E quem ficar, pode pegar as mensagens no YouTube e pregar de novo. Uma coisa estava errada. Feche teus olhos. Pai querido, quero abençoar teus filhos e tuas filhas. São parte de uma geração. São privilegiados, Deus. Privilegiados de te conhecerem na juventude. O Senhor os separou para isso. O Senhor escolheu para que eles dessem fruto. Eles hoje têm seguidores aos milhares, às centenas. Eles já começam com portas abertas. Faz com que a vida deles seja o verdadeiro evangelho para ser lido e para ser crido. Abre a boca dos teus filhos e das tuas filhas. O teu filho Jesus foi rejeitado.
Mas ele disse: se eles rejeitaram a mim, também rejeitarão a vós. Mas se eles creram em mim, também crerão em vós outros. Faz os teus filhos colherem do fruto desse trabalho de evangelismo e fazerem, Pai, a tua igreja prosperar, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Esse lugar aqui tem que ser o lugar mais feliz da igreja. Culto de jovem não pode ser cerimônia fúnebre. Eu falo para os meus pastores: eu não quero música velha. Sabia disso? Samuel, pega a tua música velha e joga lá. Eu quero música nova, contagem, quero o povo pulando, dança. É que adolescente gosta, é jovem, começa, não tem mais idade para pular e dançar. Você vai ver quando tu ficar velho, você vai ter labirintite, você vai ver. Eu me amarrava, subir na montanha russa. Não, vamos para Busch Garden, pai, de montanha russa. Agora, o pastor fala assim, ó, para a direita, para a esquerda. Você dá uma voltinha, tu fica. Parece que eu fui para a lua, peguei 8 Força G e tô. Aproveite quando vocês são jovens. Aproveite agora. Amém? Deus abençoe vocês.